Boa noite, queridos e amados irmãos. Iniciando aí nossa Boa noite, live, queridos e amados irmãos. em nome de Jesus. Mais uma vez, estamos juntos. Iniciando aí nossa live, em nome de Jesus. Mais uma vez, estamos juntos. Iniciando aí nossa live. Eu quero contar com você agora, neste momento, para você compartilhar para nós. Amém, irmão Murilo Loureiro, Tânia Maria Carvalho, falando diretamente lá da Bélgica, né? Aleluia, irmã Tânia. Todos vocês aí, em nome de Jesus, vai compartilhando para nós. Eu também vou ver se eu consigo compartilhar aqui, tá? Aleluia. Quero ver se eu consigo compartilhar. Os irmãos também do YouTube. Você do YouTube aí que está agora neste momento, que são 19 horas e 33 minutos, recebendo aí em primeira mão a mensagem e a live com o pastor Abraão, tá? Mais uma vez estamos aí contando com a presença de todos em nome de Jesus. Eu já vou estar aqui compartilhando aqui. Enquanto eu vou compartilhando aqui, eu gostaria que você também compartilhasse daí. Amém? E eu sei que você vai nos ajudar aí nesta noite. Nós vamos fazer uma grande obra nesta noite aqui, junto, em nome de Jesus. Vamos fazer uma grande obra para Jesus. Amém? Glória a Deus. Estou compartilhando com alguns irmãos aqui mais chegados. Amém? Glória a Deus. Como Deus é bom, né? Já convidei a Tânia. Olha. Aleluia. Glória a Deus. E hoje eu vou falar sobre esse tema aí que vocês estão vendo aí, ó. Esse tema super abençoado, né? Que nós vamos falar sobre as 4 vontades na vida do crente. Amém, irmão Murilo Loureiro, meu amigo lá de Aracruz, Tânia Maria da Bélgica. Aleluia. Todos vocês que estão nos assistindo aí. Shirley Silva, amém? Tá aí chegando aí a Shirley Silva. Maria da Bélgica. Aleluia. Todos vocês que estão nos assistindo aí. Shirley Silva, amém? Olha, gente. Devagarzinho o povo tá chegando, hein? Que bênção de Deus, né? Que bênção de Deus. Que maravilha. Oh, glória a Deus. Muito feliz de você estar aqui nos assistindo esta noite. Amém? Eu vou ver se eu consigo compartilhar com alguns grupos aqui, amém? Para me ajudar os irmãos. Aí, tá vendo? Amém, irmão Murilo. Amém, meu querido. Amém. E hoje, falando num tema muito abençoado, né? Um tema palpitante, um tema de grande revalia para nós nesses últimos tempos trabalhosos que nós estamos aqui vivendo aqui em nome de Jesus, né? Vamos falar sobre esse tema aqui tão abençoado e você não pode perder a direção da mensagem. Gostaria que você ficasse o tempo todo assistindo aí, tá bom? Não desligasse aqui. Se você puder sair, saia, porque é necessário que você saia, tá? Mas se der para você assistir a live até o final, eu creio que Deus vai te mostrar que vale a pena. Vale a pena a gente investir na palavra de Deus. Vale a pena
a gente estar aí na presença do Senhor, vale a pena a gente ouvir a palavra, vale a pena, amém? E não existe coisa mais melhor na vida do crente como a palavra de Deus, tá bom, irmãos? E eu digo com toda certeza, a palavra de Deus é aquela que dá vida. Antônio Matos está chegando também. Você que está chegando aí, você vai compartilhando, você vai convidando os irmãos para entrar no ar, amém? E nós vamos falar hoje sobre esse tema. Romanos capítulo 9, versículo 14, para a honra de Deus. Romanos capítulo 14. Livro de Romanos, a epístola do apóstolo Paulo. Vamos ver o que fala lá, Romanos capítulo 9. Paulo escreveu esse livro quando ele estava em Roma. Talvez ele estava preso em Roma quando ele escreveu esse livro, falando sobre, aleluia, as 4 vontades na vida do crente. Então nós vamos aprender sobre essas 4 vontades na vida do crente, né? Eu não sei se é vontade boa, se é vontade ruim, mas eu creio que é vontade boa, amém? E aleluia. Então vamos falar sobre isso. Esta é a 4ª parte da carta, que pode ser intitulada A Nação de Deus, amém? O problema, aleluia, esses versículos Paulo fala sobre a incredulidade da nação de Israel, amém? Ele fala sobre os próprios conterrâneos de Paulo que rejeitaram o Messias, amém? E Paulo aqui fala muita coisa boa, e nós vamos aprender hoje em nome de Jesus, e fala sobre a soberania de Deus, desse Deus soberano que nós servimos, esse Deus maravilhoso, soberano, tremendo, magnífico, aleluia, glória a Deus. Então, Antônio, boa noite também, meu querido. Ele diz assim, ali no versículo 14, ele fala sobre, olhe bem, e então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem me quiser, eu terei misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Amém? Se você comentar, eu vou falar o seu nome aqui, Maria Lúcia da Costa, meu anjo no ombro. Deus te abençoe, Maria Lúcia da Costa, minha amiga, amém? Aleluia, Maria Lúcia da Costa, Deus te abençoe, Maria Lúcia. Todos os irmãos vão comentando aí que nós vamos aqui estar aqui lendo o seu comentário. Quem eu quiser ter compaixão. Então nós vamos falar sobre esse tema. Eu vou falar o seu nome aqui, Maria Lúcia da Costa, muito obrigado pelo teu apoio, tá bom? Você sabe o que eu estou falando. Todos vocês que estão comentando, Mauro da Costa, deixa o teu comentário aqui, Hélia Silveira, deixa o teu comentário, amém? Cícera Santos, deixa o teu comentário aqui também, minha querida, mostra que você está presente, amém? Compartilhe o que lhe pode dar esperança, amém? E a palavra de Deus dá esperança, né, irmão? Seu comentário aqui também, minha querida, mostra que você está presente. A palavra de Deus dá esperança, não dá, Tânia? A palavra de Deus dá esperança, gente. Ah, se não fosse a palavra de Deus, a gente estaria perdido, né? Quando você amanhece o dia, em pleno numa segunda-feira, muita gente fica criticando a segunda-feira, eu não gosto de segunda-feira, odeio segunda-feira. Mas eu digo a você, aquele que é salvo e remido pelo sangue do Senhor, não é Murilo Loureiro. Todo dia ele vai dar glória e vai bendizer o nome do Senhor. Amém? As 4 vontades na vida do crente. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa.
Antes da gente entrar, eu quero fazer uma breve oração, né? Maravilhoso Deus, querido Pai, estou aqui para te louvar, para te agradecer pela tua presença, pela tua palavra, pelo povo que agora está ouvindo a tua palavra, pela tua igreja, pelos seus filhos, por aqueles, amado Pai, que estão aí comentando, que estão aí, amado Deus, dando glória ao teu nome, Senhor. Janete de Almeida Souza, um grande abraço, Janete. Amém. Murilo, lá de Aracruz, Senhor, coloque a palavra agora em nossos lábios, para que nós possamos pregar aquilo que tu queres, somente aquilo que tu queres. Eu te darei honra e glória ao seu nome. Abençoa também os irmãos do Facebook, do YouTube, que estarão também assistindo esta mensagem após a transmissão aqui, Senhor, no Face. Irmão do YouTube, estamos voltando no YouTube, tá bom? Aleluia. A Janete está pedindo oração aqui. Ore pela saúde do meu filho, Emerson, que está internado com diabetes, né, Janete? Estamos orando para ele desde ontem, minha querida, que você falou do problema dele para nós. Estamos orando e Deus vai dar vitória para ele, tá bom? Aleluia, Janete. Continua firme na rocha, Janete. Continua firme, acreditando, porque nós temos o grande Deus, um Deus que opera milagre, minha querida. Um Deus que nos ama, um Deus que está pronto para nos ajudar. Amém? Um dos maiores privilégios que Deus deu para nós, que Deus deu ao homem e à mulher, um dos mais importantes foi o livre-arbítrio, né? Foi o livre-arbítrio. Foi a grandeza de você escolher aquilo que Deus colocou em seu coração. Você pode fazer o que você quiser. Você não precisa preocupar com isso. E isto é uma das maiores grandezas que Deus colocou ao coração do homem. O poder de escolher. O poder de escolha é uma dádiva. É lindo, né, Maria Lúcia? É maravilhoso. O livre-arbítrio, ele é a capacidade de fazer escolhas e tomar suas próprias decisões. Amém? Ele deu esta escolha para Adão, ele liberou essa escolha para Eva, ele liberou essa escolha para todos, Antônio Matos. Então o homem é livre. Nós somos livres para fazer aquilo que nós queremos fazer. Deus não vai te impedir. Então o livre-arbítrio é essa capacidade tremenda que nós temos de escolher, de tomar decisões. Aleluia! O homem é diferente dos animais. Ao contrário dos animais, o homem tem o livre-arbítrio. Entendeu, gente? Você é livre. Livre. E esse tem sido um dos problemas do homem, né? Então, como nesta noite eu vou falar sobre as 4 vontades na vida do crente, eu estou falando sobre a vontade de escolher. É isso aí. Aquilo que você gosta de escolher. A Maria Luz da Costa está falando, eu já fiz a minha escolha, pastor. Amém? Esse é o poder de escolher, de tomar decisões. Nós somos livres. Nós temos o livre-arbítrio, ou seja, ele pode decidir qualquer coisa em sua vida e por ela ser responsabilizado. Você pode decidir ser um bêbado ou você pode ser um ébrio. Você pode escolher ser uma mulher da vida ou você pode escolher ser uma dona de casa. Você pode ser o que você quiser. Amém? Você pode ser o que você quiser.
Esse é o poder de escolha que Deus nos deu. Glória a Deus. Aleluia. E às vezes a gente paga um preço muito grande, né? Meu filho trouxe um pedacinho ali de carne para mim, mas tá uma delícia. Bênção de Deus, né, irmã Tânia? Oh, glória a Deus. Aleluia. Somos livres. Agora, junto com o privilégio, olha, junto com ele, vem a capacidade de fazer escolhas. Deus te deu um privilégio. E Deus te deu também a capacidade de você fazer escolhas. E aí vem a chamada responsabilidade de assumir as consequências delas. Porque Deus te deu responsabilidade. Messias Fernandes, a paz do Senhor, meu querido. Irmãos aí de Ribeirão Preto, né? Deus abençoe os irmãos de Ribeirão Preto. Na pessoa do irmão Messias Fernandes. Esse já entra compartilhando, ele é bênção de Deus. Agora, junto com o privilégio que Deus te deu, a capacidade que Deus te deu, e as escolhas que você faz, vem a responsabilidade de você assumir as consequências delas. E isto é uma das coisas que é difícil para a gente fazer. Assumir responsabilidade. Assumir que a gente errou. Assumir que a gente pisou no tomate. Assumir que a gente poderia ter feito melhor e a gente não fez. É muito difícil a gente assumir o nosso erro. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Ele deu e o fez à sua imagem e à sua semelhança. A Bíblia fala que Deus deu. Ele deu. Ele deu ao homem qualidades. Ele deu ao homem características. Coisas que ele não deu para os animais. Deus não fez o homem como se o homem fosse um robô, que é só apertar um botão e ele então pode ser controlado. Não aconteceu assim. Deus não fez o homem como um animal que você coloca um freio em sua boca e dirige ele para onde ele quer, como se você fosse um cavalo, um burro ou qualquer coisa qualquer. Não, você foi feito diferente. Você foi feito diferente. Em Gênesis 2, versículo 16 e 17, a Bíblia diz que Deus fala com Adão dizendo que ele tinha uma escolha. Escolha. Esse é o problema do homem. Você tem que escolher. Você tem que escolher. A de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e comendo ele morreria. Deus criou o homem para servi-lo e o adorar. Mas esta adoração tem que ser por livre, espontânea vontade. Você comenta esta noite, é por livre, espontânea vontade. Você dá um glória a Deus, é por livre, espontânea vontade. Você fica na live, é por livre e espontânea vontade. Deus não criou um bando de robôs para ser controlado como se fossem máquinas, mas Ele te criou com sentimento. Não. Agora você fala, pastor, o senhor está falando sobre as 4 vontades na vida do crente, mas o que é vontade?
O que é vontade, pastor? Eu fui ver no segundo dicionário online da língua portuguesa. A palavra vontade é determinação, sentimento. Olha só, sentimento. Vontade é a faculdade de fazer ou não fazer determinadas ações. Vontade. Vontade de comer, vontade de dormir, vontade de ir a algum lugar, vontade de ver alguma coisa, vontade de ir à praia, de ir ao shopping. Isso chama-se vontade. Vocês entenderam? Deus, da sua infinita sabedoria e infinita bondade, Ele nos deu a vontade, o intelecto, a emoção, pois esses elementos nos fala das essências para usarmos o livre-arbítrio. Agora, a Bíblia fala pelo menos 4 vontades. A Bíblia fala sobre a vontade da carne, a Bíblia fala sobre a vontade do mundo, a Bíblia fala sobre a vontade do diabo e a Bíblia fala sobre a vontade de Deus. Aleluia! Olha quantas vontades na vida do crente. A vontade da carne, a vontade do mundo, a vontade do diabo e a vontade de Deus. Isso é interessante, né? Eu quero estudar com você esta noite sobre esses 4 vontades, para que você compreenda qual dessas 4 vontades está dominando a sua vida. Amém? Esta noite, sobre esses 4 vontades, para que você compreenda qual dessas 4 vontades está dominando a sua vida. Então é sobre isso que nós vamos ver hoje. Primeiro nós vamos ver a vontade da carne. A vontade da carne é a nossa própria vontade. É a carne sempre desejando algo para sua própria satisfação. Quantas pessoas que recebem Jesus como Senhor e Salvador, mas continuam fazendo a sua própria vontade? Ele não faz a vontade do Salvador, ele faz a vontade dele. Continua fazendo a vontade de criatura. Continua fazendo vontade de escravo. E por aí vai. E quantas pessoas fazem assim, né? Em Mateus 16 e 24, Jesus fala muito claro ali: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ficou claro? Não é, Maria da Costa? A palavra renunciar. A palavra renunciar significa dizer que a minha vontade não é mais minha prioridade. A minha vontade não é mais minha prioridade, mas sim é prioridade de Deus e a vontade de Deus. Mas antes de fazer a minha vontade, eu preciso colocar, olha bem, à luz da palavra que está aqui, de Deus, para saber se ao fazer a minha vontade, eu não estou negando a vontade de Deus. Então esse é o perigo que às vezes nós corremos. Você quer ver alguns exemplos? Será que é da vontade de Deus que em dia de culto eu fique em casa? É você que tem que responder. Assistindo uma novela?
Vendo futebol? Ou qualquer tipo de filme? Será que a vontade de Deus é eu marcar compromissos no dia de culto sem me preocupar em nada com a obra de Deus? Será? Será que é da vontade de Deus eu me casar com a Felisbrina, com a Fernandinha ou com o seu Antoninho, mesmo sendo ela uma mulher que não serve a Deus, ou ele sendo um homem que não serve à vontade de Deus? Será que é da vontade de Deus eu namorar com tal chamado Expedito? Né, Efigênia? Que não quer nem saber da igreja e das coisas de Deus? Será? Tem o demônio aí que vive esparramado nas igrejas, nas famílias, em todo lugar. Esse demônio está presente na vida de muita gente. E o nome dele é: o que que tem? O que que tem ao namorar um homem que não crê em Deus? O que que tem ao namorar uma moça que ainda não é nascida de novo e nem salva pelo sangue do Senhor? Né, Maria do Livramento? Mas o demônio chamado o que que tem está esparramado nas igrejas, na sociedade, em todo lugar. O que que tem ele beber cachaça? O que que tem ver pornografia na internet? O que que tem ouvir música mundana? O que que tem namorar com escandalosamente? O que que tem namorar no escurinho? O que que tem é a justificativa de quem quer continuar na sua própria vontade. A vontade da carne. Ei, crente, você do YouTube e aqui do Face, se você quer agradar a Deus, então não faça a vontade da carne, mas faça a vontade do Espírito de Deus. Faça a vontade do Espírito de Deus e a sua vida será uma bênção. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da vida, da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque diz a Bíblia que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Você quer ser inimigo de Deus? Pois ela não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não pode. Estou ali tomando água. Aleluia. Vocês estão entendendo? Isto é mais sério do que você imagina. É mais sério do que você imagina. Não é, irmã Tânia? Existe uma luta dentro de cada um de nós. É uma luta muito grande. É uma luta entre a carne, é uma luta entre a carne e entre o espírito. A carne deseja coisas que passam, coisas passageiras e humanas. Coisas que na maioria das vezes são destrutíveis para o crente.
O espírito sempre vai almejar o que é invisível e espiritual. Por isso que Paulo, Maria Lúcia da Costa, ele disse: digo, andai em espírito. E vocês não vão poder cumprir a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Eles estão sempre brigando, se opondo um ao outro, para que não façais o que vocês querem. Gálatas 5, 16 e 17. É uma briga constante. O apóstolo Paulo também, Maria da Conceição, será que ela está me assistindo? Ele também enfrentou esta guerra terrível da vontade contra a vontade do espírito, a vontade da carne, contra a vontade do espírito. Tanto a carne tem vontade, como também o espírito tem vontade. E qual dessas duas vontades você vai alimentar mais? Você vai se alimentar mais da vontade da carne ou você vai se alimentar mais da vontade do espírito? Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 7, versículo 18 e versículo 19, Paulo ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nenhum bem. Olha só, gente. Pois o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está em mim. Eu quero fazer o bem e eu não consigo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7, 18 e 19. Olha o que Paulo está falando aqui. Apóstolo Paulo foi o maior apóstolo da igreja primitiva e talvez seja o maior pregador de todos os tempos depois de Jesus Cristo. E ele está falando aqui que o homem que pregou o evangelho aos gentios, que escreveu 14 epístolas, compondo ela com Hebreus, ele que compõe o Novo Testamento, as principais doutrinas da igreja, ele diz que enfrentou a vontade da carne e que muitas vezes o bem que queria fazer não fazia, e o mal que não queria fazer acabava fazendo. Já pensou eu, Abraão, você, Antônio Matos, você, Maria Lúcia da Costa, você. Nós precisamos vencer esta guerra. Uma guerra entre a natureza pecaminosa e a natureza santa do Espírito. Nós precisamos vencê-la. Mas como nós vamos vencer a natureza da carne e fazer a vontade do Espírito? Como? Para vencer a vontade da carne, nós temos que andar em Espírito. E o que é andar em Espírito? Para vencer a vontade da carne, o que é andar em Espírito? É ser sensível à voz de Deus. É viver de oração e vigilância incessante. Jesus disse no Getsêmani: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. Ela é fraca. E ele falou isso e nós ficamos de boca aberta. O lado positivo está sempre preparado, mas o negativo está sempre tentando se preparar. E ele continua falando: andai em espírito. Ande em espírito. E quando você anda em espírito, é você entender a vontade do Senhor para a sua vida. Porque quando nós estamos andando no espírito, nós sentimos tão alegres, sentimos satisfeitos.
a ponto de não sentir necessidade de agradar a carne. Aleluia! O Espírito Santo é o agente responsável em conduzir o crente a fazer a vontade de Deus. Jesus não prometeu enviar para nós o Espírito Santo somente para que a gente estivesse falando em línguas estranhas. Só para falar em línguas estranhas, para plantar bananeira, fazer aviãozinho na igreja, não. O Espírito Santo foi enviado por Deus para nos ajudar, o crente, a subjugar o corpo, a subjugar a carne e a subjugar o eu. Para subjugar o eu. O Espírito Santo foi enviado para fazer guerra contra a natureza carnal. É por isso que para o crente, ande no Espírito. Paulo, ele recomendou a nós: não fique embriagado com vinho, no qual há dissolução, mas enche-vos do Espírito Santo. Efésios 5:18. A vontade da carne é aquilo: eu quero ir para o forró. A vontade da carne é: eu quero ir para o baile funk. A vontade da carne é: eu quero lá beber uma cerveja. A vontade da carne é: eu quero namorar fora do casamento. Mas o Espírito sempre vai dizer: resista até o sangue para vencer a vontade da carne. Hebreus 12:4 fala sobre isso, Paulo fala sobre isso: resistes até o sangue, combatendo contra o pecado. A segunda coisa é a vontade do mundo. Paulo, irmãos do YouTube e do Face, Paulo escreve aos Romanos dizendo: não vos conformeis. Não conformeis, igreja de Roma, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. Quando a Bíblia fala de mundo, é claro que ela não está se referindo ao mundo visível que você está enxergando, que está diante dos seus olhos. Não. Os céus, as estrelas, o sol, a lua, as florestas, os rios, os lagos, os mares, as plantas, os animais, são coisas criadas por Deus. E a Ele elas pertencem. No Salmo 24:1, Davi fala que a terra pertence ao Senhor e tudo que há nela. Mas o mundo que a Bíblia está falando aqui é o mundo que nós não podemos nos conformar com ele aqui. O mundo do pecado, o mundo da luxúria, o mundo do ódio, do medo, da morte. Paulo aqui está falando sobre o sistema que domina este planeta e rege a humanidade, a raça humana. Esse sistema que é movido pela sabedoria humana, carente de Deus, influenciada pelo mal. É disso que Paulo está falando aqui. Vocês estão entendendo? O mundo que a Bíblia diz que não devemos conformar com ele, ressoa valores éticos e morais que dominam este planeta, este mundo. E Deus não quer que os seus servos vivam e se conformem com as coisas deste mundo, com seus valores, com suas falsas crenças. Quando Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas conformar se refere ao estilo. Aparência externa significa acomodar ao modelo, o padrão. Agora, eu quero te perguntar: será que nós não estamos conformados com este mundo?
Será que nós não estamos fazendo a vontade deste mundo? Será que os crentes, nós não estamos vivendo dominados também pelo estilo de vida deste mundo? Será? Dominados por ele? A gente tem que pensar sobre isso. Precisamos pensar sobre isso, meus amados irmãos. Olha, nós estamos falando o que o mundo fala, usando o que o mundo usa, participando de todas as coisas que o mundo participa, aprovando tudo que o mundo diz. É isso que está acontecendo dentro das igrejas hoje. Deus não quer que o seu povo siga os esquemas de valores deste mundo. São muito baixo o valor do mundo. Mas Deus quer que a gente siga o esquema que Ele, a engrenagem que Ele nos deixou na sua palavra, da palavra dEle. Ser amigo do mundo, sistema, é ser inimigo de Deus. Essas duas pessoas que estão me assistindo, não seja inimigo de Deus. Quando Tiago escreve no seu capítulo 4 da sua epístola, ele fala: não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Qualquer, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isto é forte, gente. Quando nossos valores, nossa identidade, são moldados a partir da palavra de Deus. Mas nós estamos vivendo como crentes livres, fortes, cheios do Espírito Santo de Deus. Esta é a regra. Aleluia. Quem não faz a vontade do mundo, mas faz a vontade de Deus, é conhecido na Bíblia como vencedor. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, vencedor, e esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé é uma pessoa de fé. E quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Oh Deus, isso é maravilhoso, isso é lindo, gente. Isso é tremendo. Continue nessa fé, irmão. Continue nesta fé, irmã. Continue fazendo a vontade de Deus e não a vontade do mundo. Continue. Aleluia. O mundo está cheio de concupiscência da carne. O mundo está cheio de soberba da vida. O mundo está cheio dessas coisas. Aleluia. Mas o mundo passa. E a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E a vontade de Deus sempre vai ser esta, Rodrigo Mexicano. Não se conforme com o mundo, mas se transforme pela renovação do seu entendimento. Em terceiro plano, a gente tem aqui a vontade do diabo. Assim como existe a vontade da carne, existe a vontade do mundo, mas existe também a vontade do diabo. Em Efésios 4:27, Paulo falava: não devemos dar lugar ao diabo. Significa justamente que nós não devemos fazer a vontade do diabo. E quando você continua lendo a carta aos Efésios, você verá Paulo falando que aquele que roubava não vai roubar mais. Ele vai trabalhar com as próprias mãos. Ele que falava palavrão, ele não vai falar mais. Mas vai falar somente palavras para promover edificação e dar graça aos que o ouvem. Se ele entristecia o Espírito Santo de Deus, ele não vai entristecer mais. Porque ele agora está selado para a redenção.
Então nós podemos entender então que furtar, matar, vingar, mentir, categoricamente é fazer a vontade do diabo. Não foi isso que Jesus disse do diabo? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Como nesta noite eu estou pregando para crentes, eu preciso dizer que quando o crente mente, quando o crente rouba, quando o crente peca, ele está fazendo a vontade do diabo e não a vontade de Deus. E quando o crente faz isso, ele entristece o Espírito Santo de Deus. Agora existe uma maneira do crente não fazer a vontade do inimigo, e foi Tiago que nos ensinou a fazer isso. Se você sujeitar a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Foi isto que Jesus fez quando foi tentado pelo diabo no deserto. O diabo aproveitou que Jesus estava jejuando 40 dias, foi tentado no deserto com suas mentiras e foi mandando palavra para ele: tu és o Filho de Deus, manda essas pedras virarem pães. E Jesus resistiu, respondendo: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo não desiste de você, como ele também, mexicano, não desistiu de Jesus. Ele agora, na segunda tentação, ele leva Jesus para o alto do monte. Jesus olha a cidade santa e coloca sobre o pináculo do templo. E o diabo usa a Bíblia. Jogue-te daqui abaixo, porque está escrito: você vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito, e vão te tomar nas tuas mãos para nunca tropeçar em pedra. Ele foi tentando. O diabo está usando aqui o Salmo 91. E você acha que o diabo virá a você com chifres, capa vermelha, com garfo na mão? Não. Ele vem com sapatinho de veludo. Ele vem com a Bíblia debaixo do braço, Maria da Conceição, para te enganar. Ele vem dizendo mentiras, usando versículos isolados e te levando a acreditar em heresias. O texto sem contexto é um pretexto para heresias. E por isso que o crente deve conhecer a Bíblia para não ser enganado. Tem muita gente por aí usando a Bíblia para enganar as pessoas, pregando mentiras, doutrinas de homens e também de demônios. Use a Bíblia contra as mentiras do diabo. Foi isto que Jesus fez. Para cada mentira, Jesus citou uma passagem da Bíblia para provar que o diabo era mentiroso. Não somente nossas palavras que enfrentam as mentiras do diabo, e sim o poder de Deus da palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo leva ele para o alto de um monte e mostra todos os reinos do mundo e a glória dele, e fala: tudo isso te darei, se você ajoelhar e me adorar. Jesus disse a ele: vai-te embora, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviam. Gente, você que está me assistindo, são pouca gente. Tem 3 espectadores me assistindo. Se aproxime cada dia mais de Deus através da oração, da leitura bíblica. Resista ao diabo, ele irá fugir de vocês. A quarta vontade, para a gente terminar a live. Nós já falamos da vontade da carne. Já falamos da vontade do mundo e já falamos da vontade do diabo. Agora vamos falar da vontade de Deus. Deus tem uma vontade diretiva. A vontade diretiva de Deus é aquilo que quer e pode ser corretamente designada a perfeita vontade de Deus. A vontade diretiva de Deus é que todos os homens sejam salvos. O Senhor não retarda a sua promessa.
ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A vontade diretiva de Deus é que todos sejam salvos e que nenhum crente saia da graça. Jesus disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha, na vontade diretiva de Deus, Ele pode usar os seus servos para que a sua vontade se cumpra. Foi da vontade de Deus salvar o eunuco etíope. Para realizar a sua vontade, Ele enviou o evangelista Filipe ao seu encontro. Deus pode usar eu e você, que está me assistindo agora, para cumprir a sua vontade. E eu disser não, Ele usa outro. Jesus disse que se a gente se calar, as próprias pedras vão clamar. Dentro da vontade diretiva de Deus, Ele enviou Ananias para discipular o recém-convertido Saulo. Existe também a vontade que é permissiva de Deus. A vontade de Deus refere àquilo que Deus permite ou deixa acontecer. Pode ser que não seja aquilo que Deus quer, mas é aquilo que permite que aconteça. Aleluia. A vontade diretiva de Deus é que todos os homens sejam salvos. Mas Deus não obriga ninguém a buscar a salvação. Na vontade permissiva de Deus, Ele deixa que o homem faça a sua escolha. Ele colha o fruto da escolha. Aleluia. Aleluia. Então, nesta noite eu quero que os irmãos entendam que conhecer a vontade de Deus, ore. Quer conhecer, ore. Para conhecer a vontade de Deus, nós devemos ter um espírito de gratidão e não de reclamação. Pare de reclamar. Em tudo dê graças a Deus. Esta é a vontade de Deus para que em Cristo Jesus. Deus quer que conheçamos a sua vontade. Às vezes, para fazer a vontade de Deus, você tem que pagar um preço muito grande. Às vezes, você precisa sair da tua cidade, onde você mora, né, Maria Lúcia? Para fazer a vontade de Deus. Foi o caso de Abraão, que saiu de Ur dos Caldeus e para um lugar desconhecido. Para fazer a vontade de Deus, às vezes, você precisa até ser preso. Ir contra a família, como foi o caso de José. Ele passou por grandes desafios, porque ele sabia que ele tinha que fazer aquilo, porque ele estava na vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus, Daniel orou 3 vezes ao dia. Quando o rio da areia havia proibido, foi jogado na cova dos leões. E por aí vai. Para fazer a vontade de Deus. Paulo foi açoitado. Ele e Silas, mas Deus mandou um terremoto e quebrou as paredes da prisão. Estavam presos. Para fazer a vontade de Deus, Jesus morreu em uma cruz para nos salvar. Para fazer a vontade de Deus, Ele ressuscitou ao 3º dia e está vivo para todo sempre. Para fazer a vontade de Deus, teremos que estar dispostos a encarar desafios e fazer a vontade dEle. Você será vitorioso, vitoriosa e abençoada e abençoada. 4 vontades da carne, vontade do mundo, vontade do diabo e vontade de Deus. Qual dessas 4 vontades você tem seguido, meu irmão e minha irmã? Se você quer um dia morar no céu, fizer parte da família de Jesus, faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita
ela é agradável. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Aleluia. Não foi uma live muito grande, eu não estou com a garganta muito boa, mas que Deus possa continuar abençoando os meus queridos e amados irmãos em nome de Jesus. Live muito grande, eu não estou com a garganta. Glória a Deus. Que Deus abençoe os amados irmãos em nome de Jesus. Fique com esta live aí. Maria Lúcia da Costa, Deus te abençoe. Todos vocês que me assistiram, Deus os abençoe. Fiquem todos com Deus.